Olá, eu sou a Daniela e fico muito feliz que vocês estejam com a gente ainda, tá bom? Bom, psicomotricidade na educação infantil é o nosso tema e agora a gente vai encerrar essa série de vídeos falando um pouquinho sobre as contribuições que a psicomotricidade traz para o processo de alfabetização. Tá, então. A relação entre psicomotricidade na educação infantil e o ensino fundamental faz com que a gente entenda que a aprendizagem da leitura e da escrita exige algumas habilidades que estão voltadas diretamente para a psicomotricidade. Quais são essas habilidades? Bom, a dominância manual já estabelecida. O que mais? O conhecimento numérico para saber quantas sílabas formam uma palavra. Tá? Então, isso aí a gente sabe que desde o primeiro ano é trabalhada também a noção de sílaba e para a criança conseguir entender e definir quantas sílabas tem uma palavra. Movimentação dos olhos da esquerda para a direita que são adequados para a escrita, porque a nossa escrita no Brasil, assim como a leitura, é da esquerda para a direita. A discriminação de sons, que é a percepção auditiva que eu conversei com vocês no finalzinho do segundo vídeo, né? Tanto para que a gente possa escrever, quanto para que a gente possa ler bem. Continuando, então. Adequação da escrita às dimensões do papel, bem como proporção das letras, etc. Sabe quando a gente tem aquela criança que escreve bem pequenininho na linha do caderno? Ou que escreve tão grande que acaba usando mais do que uma linha para uma mesma palavra? Ou aquela criança que vai escrever e ela não consegue chegar até o final da linha. Ela para e já vai para a linha de baixo, porque ela não entende muito bem esse limite de linha. Também é trabalhado com as habilidades psicomotoras. A pronúncia adequada das letras, das sílabas e das palavras. A noção de linearidade da disposição sucessiva das letras e palavras. Aquela criança que, quando ela vai escrever, ela troca a letra, ela pula, ela omite algumas letras, ou ela põe mais letras do que é necessário. Também é muito comum acontecer no processo de alfabetização. A capacidade de decompor palavras em sílabas e letras. E a possibilidade de reunir letras e sílabas para formar palavras. Então, veja, todas essas habilidades estão diretamente envolvidas com a psicomotricidade. Vamos falar um pouquinho agora sobre a coordenação motora fina. Quando ela não é devidamente trabalhada, o que ela pode acarretar em relação a dificuldades, né? Vamos pensar aqui então. Ela pode causar uma dificuldade na pega convencional do lápis. Veja bem, eu não estou falando na pega correta do lápis, tá bom? Eu estou dizendo aquela pega convencional, mais comum, de pegar o jeito mais comum de pegar o lápis, tá bom? Se a gente não trabalha bem a coordenação motora fina, o movimento de pinça na educação infantil, quando a criança vai começar a pegar o lápis lá no fundamental, ela vai começar a ter um pouco de dificuldade na pega convencional. É aquela pega que vai garantir que a letra dela fique legível, tá bom? Na pintura dentro dos espaços, tantas crianças que vão pintar e não conseguem, primeiro, usar adequadamente o giz, o lápis de cor, a canetinha, porque não tem a pega correta. A pega correta não, desculpa, a pega convencional, vamos nos corrigir. Como também acaba passando o limite do desenho. O uso correto da tesoura. Quantas e quantas crianças não conseguem recortar? Até coloca a tesoura nos dedos, mas não consegue fazer o movimento onde faça o corte com a tesoura. Isso é muito comum, muito mais comum do que a gente pensa. No uso adequado da força para utilizar os materiais. Aquela criança que escreve muito leve ou que escreve muito forte, que chega a furar a folha, que vai abrir a cola e derrama a cola inteira no caderno, ou que vai usar a cola e usa demais e faz aquela meleca toda na hora de colar alguma coisa. Em atividades artísticas, são as crianças que têm dificuldade para fazer dobradura. Eu lembro que eu fui fazer uma atividade de dobradura com o 4º ano e eu tive muitas crianças que tiveram dificuldade na dobradura. No recorte, na colagem, pontilhismo e muitas outras atividades artísticas e também na escrita cursiva, que é um grande bicho de 7 cabeças para algumas crianças aí. Conseguir fazer a letra cursiva que seja legível, né? Então, todas essas atividades aqui, elas dependem de uma boa habilidade motora fina. Bom, a estruturação espacial. Lembra que lá no vídeo 2 eu expliquei para vocês o que era organização espacial?
Agora a gente vai entender aqui o que é aquela importância da organização espacial ser bem trabalhada na educação infantil, o que ela vai acarretar aqui no ensino fundamental. Bom, se ela não foi bem desenvolvida lá atrás, a criança pode se confundir na posição das letras e números, direita e esquerda, ó. Eu não estou perguntando para a criança aqui qual que é a direita e a esquerda, mas ela se confunde na hora de escrever. Ela vê na lousa de um jeito, ela vê no papel de um jeito, e quando ela vai escrever na folha dela, ela inverte a posição. Então, você tem que falar para ela, olha, o C que você escreveu para o lado de lá, que é o lado esquerdo, ele é para o lado direito. Mas muitas vezes a criança não sabe o que é lado. E se ela não sabe o que é lado, você pode explicar para ela milhões de vezes que ela está fazendo o lado errado, que ela não vai entender, porque ela simplesmente não sabe o que é lado. E o que fazer com essa criança? Leva ela para a quadra. Brinca de lado lá. Brinca das crianças correrem para um lado, correrem para o outro lado. Façam atividades que vão trabalhar com essa questão da lateralidade e da estrutura espacial. Pede para o professor de educação física trabalhar isso com as crianças, com todas. Já que você tem uma ou outra com dificuldade, trabalha com todas. Vai ser bem interessante. Bom, ela também pode não perceber os espaços entre as palavras. Isso é tão comum. As crianças vão escrever, elas não conseguem entender quando acaba uma palavra e começa a outra. Escrevem tudo junto, aglutinado. Então, também a estrutura espacial é importante para que a criança consiga aprender isso, que uma palavra precisa de espaço para quando ela é escrita ao lado de outra. Próximo, ela confunde a ordem e a sequência das letras e dos números. Então, por mais que você trabalhe com o alfabeto todinho, quando ela vai escrever, ela confunde, ela mistura tudo. Ela não consegue definir muito bem. E outra, ela se confunde na hora de escrever e mistura a letra com o número. Também é uma desestruturação espacial que ela está trazendo desde a educação infantil. Temos mais, tá bom? Ela não consegue se orientar em mapas. E isso aqui, ó, quando você trabalha com a criança de 4º, 5º ano, que a gente trabalha muito com leitura de mapa, você percebe o tanto de criança que não consegue ler mapa. Não consegue ler mapa porque teve uma dificuldade espacial aí, lá no seu passado. Quantas e quantas pessoas que são adultas não conseguem se localizar em aplicativos de caminhos, de rotas? Porque também tem uma dificuldade aí na estruturação espacial. Próxima. Inverte, adiciona ou omite letras para poder escrever palavras. Aqui nesse caso, era para estar escrito Giovana. Então, a criança até começou a escrever, mas depois já misturou outras letras junto, né? Próxima, tem dificuldade no uso do espaço do papel ou no traçado dentro do limite da linha. Então, o que é isso? A criança que vai usar papel, ela não consegue escrever reto? Ou ela começa a escrever, vai fazendo curvas para cima e para baixo, começa com letra pequenininha e a letra vai aumentando, ou também o contrário, ou ela também pode escrever só com letra muito pequenininha ou só com letra muito grande. Quando a gente vai escrever um texto na lousa, lá para o 2º, 3º ano, 1º ano de vez em quando, dependendo da sala, né, e do texto, você até consegue escrever um textinho para as crianças copiarem. Ou você faz uma produção coletiva e tudo mais. Você precisa ensinar para a criança a questão de parágrafo e onde começam as margens do caderno. O caderno tem a margem esquerda e a margem direita. A gente precisa respeitar as margens para poder escrever. E muitas crianças passam da margem direita ou começam a escrever antes da margem esquerda. Então, a gente precisa trabalhar com esse limite do espaço do papel, o que é muito difícil para algumas crianças por conta da dificuldade na estrutura espacial. E outra coisa muito comum agora é na matemática, na alfabetização matemática. Vai copiar a conta, olha para a lousa, olha para o caderno, para o livro e vê um número em cima do outro, como deve ser, unidade em cima de unidade, dezena em cima de dezena, centena em cima de centena, mas quando vai copiar no caderno, não se apega a essa organização e coloca os números em qualquer lugar. Nesse caso, uma conta simples de 10 mais 8, que daria 18, a resposta dá 108. Então, olha só o prejuízo que essa criança tem na hora que ela for fazer a alfabetização, a processo de alfabetização matemático. Tudo por conta de uma dificuldade na estruturação espacial. Vamos que tem mais.
Agora, a gente tem a estruturação temporal. Lembra que eu falei para vocês da questão do tempo de cada criança? Bom, a estruturação espacial, temporal tem muita relação com a leitura. Através do seu domínio, a criança adquire o quê? Domínio de ritmo. Então, ela consegue entender que tem um ritmo para que você possa fazer a leitura. Se tem vírgula, você tem que ter uma pausa curta. Se tem ponto, você tem que fazer uma pausa mais longa. Dependendo do ponto que você coloca, você tem que ter uma entonação diferente. Tudo isso tem a ver com a sua estrutura temporal. Domínio de sucessões de sons no tempo. Aumento da memória auditiva. Discriminação auditiva, quando você consegue discriminar os sons, né, só de ouvi-los, reconhecimento das suas frequências e durações, percepção de intervalos entre as palavras e a sequência lógica do tempo, entre outras. Então, veja quantas habilidades são trabalhadas com a estruturação temporal e que vai facilitar muito na aprendizagem da leitura. Não ler por ler, mas ler corretamente, tá? Vamos continuar então, que tem mais. Além de tudo isso, o desenvolvimento psicomotor ele pode influenciar em outros quesitos. Primeiro, organização da mesa de crianças desde a educação infantil até ensino médio. Chegam na escola, não sabem organizar o material em cima da mesa. É caderno, é estojo, é garrafinha de água, é apontador, é resto de lápis, é papel, é lanche. Vários alunos que eu já passou pela minha vida como professora, eu tive que ensinar a organizar a mesa e organizar a mochila. Por que isso? Porque provavelmente na casa deles, ou na educação infantil, no momento que eles eram menores, não foi trabalhado com eles a noção de organização. Organização espacial. Então, eles não conseguem entender que naquele espaço tem que ter uma organização, tem que ter espaço para tudo. Coloca tudo em cima. Eu tinha um aluno que ele chegava na escola, era caderno, era estojo. O estojo ele abria e espalhava todos os materiais em cima da mesa. Era cola, tesoura, apontador e a mochila ficava em cima da mesa, com um lanche espalhado também. Então, a criança não tinha espaço para nada, principalmente para copiar a lição ou para fazer as atividades. Adiantava eu tentar ensinar ele a ler e escrever? Se ele não tinha espaço para poder fazer lição, não adiantava. Então, eu tinha que fazer o quê? Ensinar ele a se organizar, a organização espacial, para depois eu ensinar ele a ler e escrever. Próximo. É a necessidade da criança sentar-se adequadamente. A postura faz muita diferença na hora da criança se alfabetizar ou mesmo os maiores que já são alfabetizados para poder fazer as suas atividades. E aqui a gente teve uma adequação, porque não adianta a criança ter uma boa postura se os objetos da sala de aula não são adequados ao seu tamanho. Então, a gente precisa fazer, sim, algumas adequações para essa criança. Nesse caso aqui, foi colocado uma banquetinha aqui para que ela possa alcançar o chão, né? Não dá para a criança sentar também e ficar com o pé balançando. Então, isso faz muita diferença. Quando a criança senta corretamente, a letra dela fica melhor, a concentração dela é diferente, porque ela está, além de confortável, ela está correta na cadeira, tá? Prestem atenção no jeito que a criança se senta. O jeito que ela se senta diz muito sobre ela, tá? Próximo. A criança conseguiu usar bem o caderno. Então, o que seria usar bem esse caderno? É o uso convencional. Ela consegue reproduzir a lição do quadro da lousa para o caderno, o que é muito difícil. Muitas crianças olham para a lousa, veem como está escrito e não conseguem reproduzir no caderno. O posicionamento dela na cadeira, o jeito com que ela se sente, se ela fica debruçada no caderno ou se ela consegue sentar ereta. A organização da mesa são algumas das influências do desenvolvimento psicomotor no ensino fundamental, principalmente na fase da alfabetização. Além de noção de linha, de distância de uma palavra para outra, noção de esquerda e direita, noção da sequência da escrita. Ela não pode olhar na lousa e está escrito macarrão, e ela, na hora que ela for escrever, ela simplesmente trocar a ordem das letras. Não vai ser a mesma palavra. Ela tem que entender isso. Ela tem que também entender que a escrita ortográfica tem que ser correta. A direção das letras tem que ser corretas também.
E no recorte e colagem é a mesma coisa. Então, a criança tem que usar o caderno de uma maneira convencional, tá bom? E por último, que é algo que eu já conversei com vocês, que é a criança conseguir reproduzir aquilo que ela viu na lousa no caderno. Isso é tão difícil que vocês não imaginam. Quando a criança tem algumas dificuldades aqui na questão da psicomotricidade, ela não consegue olhar algo escrito na lousa e copiar no seu caderno, ela se confunde inteiramente. E a gente tem que parar tudo e começar a ensinar para ela desde lá de trás, tá? Então, todas essas atividades aqui, essas habilidades, elas têm influência no desenvolvimento psicomotor. E eu pergunto para vocês, será que é importante mesmo trabalhar com atividades psicomotoras na educação infantil? Será que fazem diferença lá na frente? Se fosse que sim. Porque sim, gente, faz muita diferença. Quando a educação infantil trabalha de maneira eficaz a questão das áreas psicomotoras, as crianças saem diferentes, tá? Eu queria agradecer muito pela presença de vocês, por vocês assistirem o vídeo, ficarem comigo até o final. Queria que vocês compartilhem com quem vocês conhecem. Se tiverem dúvidas e tiverem alguns outros temas que vocês querem que eu fale, só manda para mim, escreve que a gente tenta montar alguma coisa. Queria agradecer ao NIP, tá bom? O Polo de Hortolândia. Tem o mantenedor Rodolfo, que me fez esse convite para poder fazer alguns videozinhos de bate-papo mesmo com vocês, tá bom? Dizer também que muito do que eu falei aqui tem a ver com o curso de psicopedagogia que eu fiz, a pós-graduação de psicopedagogia, tá bom? É nessa pós que eu tive contato mais profundo com a psicomotricidade, e foi através dela, do que eu aprendi com essa pós, que eu consegui melhorar bastante o meu trabalho dentro de sala de aula. Que essa percepção e esse olhar que a gente tem que ter diferenciado para a história da criança como um ser individual, tá bom? A Unip, ela tem uma pós que tem também muita relação com isso, que é a pós de Neuropsicopedagogia Institucional e Clínica, tá bom? Essa é uma pós presencial, para quem tem interesse, mas vocês também podem procurar alguns outros cursos que sejam à distância, que possam complementar bastante a aprendizagem de vocês, tá bom? Gostaria muito de agradecer vocês por estarem até aqui. Queria agradecer também os meus sobrinhos, que colaboraram aí com algumas fotos, algumas atividades que eu pedi para eles me ajudarem, a Giovana e o João, que são muito queridos, muito espertos, e dizer que eu estou à disposição. Queria muito agradecer a vocês estarem conosco mais uma vez. Se vocês curtiram, dá um joinha aí no nosso vídeo, se inscrevam no canal, tá bom? E estamos à disposição, tá? Que a gente sempre procure se aperfeiçoar cada vez mais. Um beijo e até a próxima. Até mais.